tarde, alunos. Espero que vocês estejam bem, vocês e suas famílias. Mais uma semana aí que nós estamos com vídeo aula e eu vou estar explicando para vocês hoje a Era Napoleônica. Tá? A Era Napoleônica, ela encerra a Revolução Francesa no ano de 1799, no golpe de Estado dado por Napoleão Bonaparte, que era general francês. Tá? Ele se encontrava no Egito lutando fora da França. Lembra vocês que durante a Revolução Francesa algumas nações vão fazer oposição à França, ao que estava acontecendo ali, que era a derrubada do absolutismo. Entre elas, Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra. Tá? Então elas formaram uma coligação, ou seja, um exército em conjunto, para tentar acabar com a Revolução, tá? E instaurar a antiga ordem dentro da França. E um dos homens que se destaca nessa guerra externa da França com relação às outras nações europeias foi o Napoleão Bonaparte. A origem dele era da Córcega, da ilha de Córcega. Ele nasce na ilha enquanto a ilha ainda pertencia aos reinos italianos. Depois, um ano depois que ele nasceu, essa ilha vai parar nas mãos da França. E ele cresce ali como um cidadão meio que de segunda classe da França. Logo que ele se torna jovem, ele vai para o colégio militar e aí começa a Revolução Francesa. Ele já devia estar na casa dos seus 20 e poucos anos. Aí começou a Revolução Francesa, ele entra para o exército e ele começa a se destacar no exército. Daí ele vai se destacando e ele chega a general, ao cargo de general, com 30 anos de idade. A partir dali ele começa a se destacar como um dos principais generais franceses. Ele vai ter várias batalhas importantes que ele venceu contra os inimigos da França, que era a Áustria, a Prússia e Inglaterra, os principais, depois a Rússia. E ele, das últimas batalhas dele fora da França, antes, como general, antes dele voltar para a França, foi no Egito. Ele se encontrava no Egito com o seu exército e ele é chamado por membros da alta burguesia, do setor conservador, que chama o Napoleão Bonaparte para botar um ponto final à situação de crise que a França estava vivenciando. Lembrando vocês que esse é o momento final da Revolução, é o governo do Diretório, mas que os girondinos estavam no poder, mas não conseguiram controlar a crise econômica e a crise social pela qual a França estava sendo convulsionada. Resultado é que, já que eles não estavam dando conta do recado, eles resolveram procurar um militar de alta patente que tivesse a capacidade de botar ordem na casa. Esse cara foi escolhido, foi o general Napoleão Bonaparte. Ele recebe essas pessoas lá no Egito e do Egito ele aceita a proposta, que era ele retornar para a França, atravessar o Mediterrâneo, retornar para a França e com o seu exército marchar até Paris. Lá em Paris ele deveria tomar o poder, afastando os diretores do cargo, e os girondinos, e instaurando o fim da Revolução Francesa e o início de um novo governo, que seria o governo do consulado. Isso acontece num golpe de Estado dado por Napoleão, num chamado 18 Brumário. Brumário era um dos meses do calendário francês. Quando começou a Revolução Francesa, os franceses revogaram o antigo calendário gregoriano e passaram a usar um calendário próprio deles. Então, Brumário era o nome de um mês francês. Aí, no dia 18 do mês de Brumário, o Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado, tirando os diretores e iniciando o governo chamado consulado. Como que seria esse governo do consulado? O governo do consulado ele seria como um governo de 3 cônsules. Tá? Esses 3 cônsules, eles deveriam governar
de forma coletiva. Só que isso na prática não aconteceu. Quem na prática passou a governar mesmo foi o Napoleão Bonaparte, como primeiro cônsul. Aí, já isso em 1799. Quando foi no ano de 1802, ele eliminou o cargo dos outros 2 cônsules e passou a ser o cônsul vitalício da França. O que é cônsul vitalício? Seria ele como cônsul até o fim da vida dele. Mas as pretensões dele não paravam no cargo de cônsul. Na verdade, ele tinha pretensões de se tornar imperador. Aí no ano de 1804, como vocês estão vendo aqui, cabo consulado, e no ano de 1804, através de um plebiscito popular, que é o que? Uma consulta ao povão, o povo vai votar se queria que acabasse com o consulado e iniciasse uma nova monarquia. O povo aprovou uma nova monarquia e aí o novo rei, o novo monarca, vai ser o próprio Napoleão Bonaparte. Aí ele vai se tornar o imperador Napoleão Bonaparte. Uma coisa interessante no momento da coroação dele, né? Nessa época era costume os reis, quando iam ser coroados, viajar até Roma, né? Depois de uma cerimônia no país deles, eles viajavam até Roma para obter a bênção do Papa. Só que o Napoleão Bonaparte, ele tinha uma mania de grandeza muito grande. Ele era megalomaníaco, então ele quis fazer diferente. Ele se achava um imperador diferenciado mais do que os demais na Europa. E ele então faz um convite para o Papa para que o Papa fizesse o contrário. O Papa fosse até Paris para coroá-lo lá em Paris. E o Papa, então, mediante esse novo líder surgindo na Europa, um cara já de renome, né, de peso, o Papa não querendo, né, ficar contrário à França, resolveu aceitar o convite de Napoleão Bonaparte. Só que ali havia, na verdade, um intuito de Napoleão Bonaparte. O intuito era provocar mesmo o Vaticano. Então, quando o Papa estava lá, toda aquela cerimônia pomposa, né, de coroação, o Napoleão Bonaparte, no momento que o Papa foi para coroar, né, o Napoleão se levantou, estava ajoelhado, ele se levantou, tirou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo se coroou. É mais ou menos um recado assim, não precisamos da igreja, não precisamos do apoio da igreja. E foi assim bem constrangedor, né, para o Papa saiu de lá humilhado e ao mesmo tempo irado. Aí o Papa, ao chegar no Vaticano, ele manda uma carta de rompimento diplomático em relação à França. E o Napoleão queria exatamente isso, porque já desde 1802 a guerra externa da França em relação à Prússia, à Áustria, à Rússia e à Inglaterra, ela não terminou com a Revolução Francesa, ela deu continuidade. Então no ano de 1802 ele vai retomar essa guerra. Então eram pretensões de Napoleão Bonaparte tomar os estados pontifícios na Itália, ou seja, tomar os territórios que pertenciam à igreja dentro do território italiano. E para isso ele provoca o Vaticano dessa forma. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também vai criar coisas boas para a França. Uma das coisas consideradas assim positivas do governo de Napoleão Bonaparte foi que ele criou o Código Civil. Então ele cria um Código Civil, que era um conjunto de leis que vai, vamos dizer assim, reger o cidadão francês, né? Vai garantir algumas leis, por exemplo, como o direito à propriedade, né? Ele vai fazer uma reforma agrária, ele vai distribuir terras para os camponeses. Algumas conquistas que foram conquistadas, né? Algumas conquistas foram adquiridas durante a Revolução Francesa, ele vai manter, como a liberdade individual, como o direito à propriedade. Então ele vai realizar a reforma agrária,
ele vai manter o fim dos privilégios do clero e da nobreza, né? Então ele manteve isso. Ele estabeleceu um programa educativo, né, que foi conquistado isso na Revolução Francesa, ele vai manter, que vai ser o Estado fornecendo educação para as crianças de 7 a mais ou menos 10, 11 anos de idade, que seria para a alfabetização dessas crianças. E um programa também de capacitação para os professores, né? Além disso, ele vai criar o Banco da França, e esse Banco da França vai emitir a moeda francesa, que vai ser o franco, e ele vai fortalecer a economia francesa. Além de criar o Banco da França, ele também vai incentivar a industrialização da França. Então, lá no ano de 1804 já começa o processo de industrialização francesa, né? Seguindo aí o exemplo da Inglaterra. Para isso ele cria a Sociedade de Fomento da Indústria, né? Que vai ser um incentivo, um investimento mesmo de dinheiro da economia pública, né? Dos bancos públicos para a indústria, ou seja, emissão de crédito para aqueles que queriam construir uma fábrica, né? Seria mais ou menos isso. E Napoleão, no ano de 1804, ele vai iniciar o seu projeto de conquista da Europa. Mas também nesse período, apesar dele ter esse avanço aí de manter algumas conquistas que foram adquiridas na Revolução Francesa, ele vai, por exemplo, fazer algo que é negativo, como ele vai estabelecer a censura. Então, os meios de comunicação, os jornais, as revistas não podiam escrever o que desse na cabeça, fizesse qualquer crítica ao governo dele, ele não aceitava, era proibido. E ele também vai voltar à escravidão nas colônias francesas, como por exemplo aqui na América. Então tinha sido abolido durante a Revolução Francesa, ele retoma essa escravidão nas colônias francesas, não dentro da França. Ok? Paramos por aqui e continuamos na próxima aula. Fiquem com Deus.